Quem foi Fernando Pessoa? Por que se fala tanto em pessoa e suas pessoas? Onde reside sua genialidade? Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago um livro um tanto quanto diferente do que eu venho apresentando por aqui. É uma obra muito bonita, uma proposta que não despreza o verbal, mas que prioriza o visual. É uma fotobiografia. Nada mais é que uma biografia contada por meio do recurso da imagem. A obra é Fernando Pessoa, uma fotobiografia, de Maria José de Lancastre. Esse tipo de livro é bem envolvente porque as imagens, elas mexem muito com o nosso imaginário, porque elas projetam, elas direcionam a nossa reflexão para aquele momento específico narrado, apresentado. Enfim, os arranjos visuais por meio das fotografias, como é o caso do livro que trago, promovem um percurso temporal muito rico em detalhes, porque podemos explorar o texto escrito e o texto visual. Mas antes de apresentar um pouquinho da obra, é importante que a gente se situe. Então eu vou contar bem rapidinho, tomando como base a fotobiografia, claro, quem foi esse poeta tão aclamado e considerado genial, chamado Fernando Pessoa. Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, Portugal, em 13 de junho de 1888 e viveu apenas 47 anos, falecendo em 30 de novembro de 1935, também em Lisboa, e consta que ele faleceu de cirrose hepática. A história de Pessoa é interessante porque ele escreve desde criança. Ele ficou órfão de pai aos 5 anos de idade e sua mãe casou-se novamente. Pessoa passou muitos anos de sua infância em Durban. Era uma colônia britânica na África do Sul, porque seu padrasto era cônsul lá. Com 17 anos em Lisboa, ele ingressou no curso de letras. Alguns teóricos dizem que era o curso de filosofia. Mas o fato é que ele abandonou o curso 2 anos depois e passou a estudar por conta própria na Biblioteca Nacional. É interessante porque ele viveu uma grande parte, uma considerável parte de sua vida em casa de parentes, com tias, em quartos alugados. E após a morte do padrasto, a mãe retorna a Lisboa e Pessoa aluga uma casa para a família, convivendo com a sua mãe até a morte dela, que foi em 1925. Pessoa ganhou a vida até o final sendo correspondente comercial em línguas estrangeiras. Ele fazia traduções e redações também em inglês, em francês. Era de uma índole solitária e tinha uma vida social limitada, segundo alguns teóricos relatam. Ele era muito voltado à criação literária e ele tinha uma arca onde ele acumulava os seus escritos. Consta que são 25 mil folhas com textos dos mais variados gêneros. Fernando Pessoa não foi um alto funcionário público, um político de assembleias e palanques, nem um grande empresário. Pessoa, em sua vida pessoal, traduzia documentos de empresas para outros idiomas. Um homem dado ao texto, praticamente, a produção escrita. Porém, quanto à vida artística, Fernando Pessoa possuía uma genialidade ímpar, infelizmente só reconhecida após o seu falecimento. Desde criança, ele escrevia sob dezenas de nomes, eram os famosos heterônimos nascendo. Esses heterônimos eram dotados de biografia, características físicas, personalidade, visão política, visão religiosa, além, claro, de atividades literárias distintas entre eles. Por isso, é importante a gente distinguir aqui e compreender um pouquinho essa noção de heterônimo, que muito se fala atribuindo a Fernando Pessoa. A gente vai tentar entender um pouquinho o que são esses heterônimos e estabelecer também uma diferença entre heterônimo, por exemplo, e pseudônimo, porque há uma grande confusão em relação a isso. Fernando Pessoa, ele não escrevia de maneira anônima, ou seja, sem se identificar, e também não escrevia de maneira pseudônima. Isso porque na obra em que a assinatura é um pseudônimo, significa que é o próprio autor escrevendo, porém com um nome criado, seja para não ser reconhecido, seja para ludibriar o seu leitor, enfim. Mas é o próprio autor escrevendo, apenas assinando com um nome diferente, distinto ao seu. Já a heteronímia, que é o caso de Fernando Pessoa, é o autor completamente fora. O autor, nesse caso, ele fabrica uma individualidade, como se ele criasse um outro ser dotado de personalidade,
de gostos, de opiniões e até forma física diferente dele ou mesmo divergente. O heterônimo é, de qualquer forma, um outro ser. Cada heterônimo, então, escreve a partir de sua identidade. Inclusive, há uma carta escrita para Adolfo Casais Monteiro, em que Fernando Pessoa trata da gênesis desses heterônimos. Nessa carta, ele insiste em dizer que os heterônimos não são seus, mas que os heterônimos apareceram-lhe. São muitos heterônimos. Você já ouviu falar em Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos? Pois é, todos esses escritores, na verdade, são heterônimos criados por Fernando Pessoa. São muitos. E esses que eu acabei de falar são os mais populares, são os mais conhecidos. Há, inclusive, heterônimos em inglês, em francês. Os teóricos também apresentam um heterônimo feminino, cujo nome é Maria José. Ela teria sido uma mulher pobre, corcunda e tuberculosa. Para que a gente conheça um pouquinho e bem por alto esses heterônimos, eu trouxe aqui uma pequena descrição dos principais, só para a gente ter uma ideia dessa criação desse gênio que está aqui, ó, nesta fotografia. Álvaro de Campos nasceu em Tavira. Tavira é uma pequena cidade do distrito de Faro, que é a região do Algarve, que fica no sul de Portugal. Cá entre nós, eu confesso que eu fiquei bastante curiosa em conhecer Tavira e saber por que Fernando Pessoa escolheu exatamente Tavira para ser a cidade natal de Álvaro de Campos. Quem sabe a gente um dia consegue fazer um vlog por lá. Vocês sabem que eu amo cair em campo para fazer essas descobertas. Bem, Álvaro de Campos nasceu em Tavira em 15 de outubro de 1890, à 1h30 da tarde. Ele estudou engenharia mecânica e naval na Escócia. Aprendeu latim com um tio que era padre e ele era um tipo judeu português, meio branco, meio moreno, cabelo liso e usava monóculo. Segundo o próprio Fernando Pessoa, esse heterônimo teria surgido em oposição a Ricardo Reis. E quem é Ricardo Reis? Na carta que Pessoa envia a Adolfo Casais, tratando, do surgimento dos heterônimos, ele diz que o Ricardo Reis nasceu no ano de 1887, mas não lembra qual foi o dia nem qual foi o mês desse nascimento. E Ricardo Reis teria nascido na cidade do Porto. Pessoa descreve Ricardo Reis sendo mais baixo, mais forte que o heterônimo que é de Alberto Caeiro. Ricardo Reis estudou em colégio jesuíta, era médico e vivia no Brasil desde 1919. Gente, um heterônimo viveu no Brasil. Segundo Pessoa, Ricardo Reis teria vindo para o Brasil por conta própria, porque ele era monárquico. Então ele se auto-expatriou. Pessoa considera Ricardo Reis um sujeito ortodoxo, ou seja, conservador e avesso, a mudanças. Alberto Caeiro nasceu em Lisboa em 1889 e morreu em 1915. Ele viveu praticamente a vida toda no campo com uma tia-avó. Caeiro era louro e de olhos azuis. E ele não tinha profissão, ele tinha estudado apenas o primário, o antigo primário, que hoje a gente conhece como Ensino Fundamental 1. Pessoa conta que Caeiro surgiu da vontade de criar um poeta bucólico. Ele conta também que nesse surgimento, ele escreveu mais de 30 poemas de uma vez, quase que num êxtase, intitulando esses poemas de O Guardador de Rebanhos. Fernando Pessoa conta que a criação de Alberto Caeiro era como se aparecesse nele o seu mestre. Por isso que muita gente, quando se refere a Alberto Caeiro, trata-o como mestre Caeiro. Cada um deles possui um estilo de escrita. Mas isso, pessoal, é um papo para outro vídeo, porque há muito que se falar sobre isso. Se vocês quiserem conversar um pouquinho sobre esses heterônimos, coloca aqui nos comentários que a gente faz um vídeo tratando desses heterônimos principais e principalmente sobre a escrita de cada um deles. E é claro, minha gente, que esses heterônimos não se restringem somente a esses 3 que eu estou citando. E ao ortônimo, ou seja, Fernando Pessoa por ele mesmo. Há vários heterônimos menores, como a gente já conversou. Mas, claro que Caeiro, Campos e Reis possuem uma obra e uma vida muito mais ampla e muito mais vasta. Por isso, eles são sempre os mais citados. E essa coisa dos heterônimos é tão interessante que Fernando Pessoa é genial nesse sentido, porque ele derruba, de certa forma, a ideia de literatura que se fundamenta no conceito de autor. Porque, se a gente parar para pensar, Pessoa transforma o próprio autor em ficção. Ele
ficcionaliza o autor. Pessoa é gigante e ele se agiganta ainda mais quando a gente tem um eu que convive com muitos outros eus. E o assombroso disso tudo, dessa produção de Fernando Pessoa, é que a produção literária dele não se pauta na oposição realidade versus ficção. Na verdade, o que a gente tem aí, o que a gente percebe, é que essa produção ela sugere uma fusão. É como se não houvesse mais limite que separassem esses opostos. Agora, devidamente ambientados, a gente conseguiu se situar um pouquinho com esse papo todo, a gente vai falar um pouquinho do que está retratado aqui na obra Fernando Pessoa, uma fotobiografia, da Maria José de Lencastre. Essa obra eu comprei em 2008, se eu não me engano, numa feira de livros que aconteceu lá em Belém, no Pará, quando eu ainda morava lá. É uma segunda edição do ano de 1999, da editora Civilização Brasileira. A autora justifica logo no início que essa não é uma obra de interpretar, né, do terreno, vamos colocar dessa forma, do interpretar, mas do mostrar. Ela traz uma cronologia bem esmiuçada, né, sobre a vida de Fernando Pessoa, como a gente pode ver aqui, ó, nessa parte. E para você que, como eu, ama conhecer esses lugares poéticos relacionados à vida das personagens ou mesmo dos autores, ela traz aqui também os endereços das casas e dos lugares onde Fernando Pessoa viveu, que está aqui. Mais adiante também ela traz as revistas e jornais, né, uma lista das revistas e jornais nos quais Pessoa colaborou, que está aqui. Então a gente tem aqui uma obra bastante rica em detalhes, em cronologia, em tudo muito bem esmiuçado, muito bem apontado, muito bem pontuado. E é importante também a gente pensar e lembrar que Fernando Pessoa fazia parte de muitos movimentos artísticos, né? E o modernismo português se deu em torno da revista Orfeu. Saíram 2 números dessa revista e o segundo foi sob a direção de Fernando Pessoa e do poeta Mário de Sá Carneiro. A primeira parte da obra corresponde aos anos entre 1888 e 1905. Lisboa, Durban, Lisboa. A gente pode ver aqui. Tá tudo muito bem organizado. E o bacana dessa obra é que há uma espécie de um passeio visual pelos lugares significativos para o poeta e referente também à sua obra. A gente consegue, por exemplo, ver a certidão de nascimento de Fernando Pessoa, como a gente pode ver aqui. Há fotos dos avós maternos, dos avós paternos, há comentários, há citações, ou mesmo declarações colhidas que referendam as fotos, as imagens. E o interessante disso tudo é que é possível, assim, mapear, fazer conexões, porque parece que nós vivenciamos realmente esses lugares, a gente passeia nessa obra. É uma experiência interessante de leitura porque nós temos o contato com Fernando Pessoa, a gente sabe quem é Fernando Pessoa por meio de sua obra, ou seja, por meio de seus textos. E com essa aproximação por meio da fotobiografia, parece que nós dizemos a nós mesmos, gente, ele existiu realmente, tem uma história por trás dessa pessoa. Prova disso, olha que bonitinho, Fernandinho Pessoa, gente, que gracinha, em diferentes idades. É lindo, é uma obra linda. A gente tem uma sensação, pelo menos essa sensação que eu tive toda vez que eu releio, que eu folheio essa obra, é uma sensação do passar do tempo na vida do poeta. E aí a gente vê a sua dedicação às letras, às escolas onde ele estudou, fotografias dos seus boletins, o diretor lá do Liceu de Durban, que teve muita importância na formação cultural de Pessoa, porque ele ajudou, né, e incentivou a Pessoa a estudar os clássicos da literatura inglesa. A segunda parte já compreende o período em Lisboa, entre 1905 e 1920. Nessa parte, há já um começo de um passeio por Lisboa e pela vida adulta de Fernando Pessoa. Tem até o rascunho do requerimento dele para cursar, né, para matrícula no curso de letras. E isso foi em 1906. E sabe um outro dado curioso, muito interessante a biografia de Fernando Pessoa? Ele estudou astrologia e ele fez até um horóscopo de Portugal. Vocês sabiam que existe isso? Vou mostrar rapidinho para vocês, mas é muito legal a gente ler isso aqui. Esse aqui é o
é o horóscopo de Portugal. A gente começa a perceber nessa segunda parte o avanço da poesia, né, da literatura, na vida de Fernando Pessoa. Aí entram os amigos Almada Negreiros, Mário de Sá Carneiro, os encontros, né, nas famosas cafeterias em Lisboa, na Brasileira do Rocio, na Brasileira do Chiado, enfim. E só para destacar aquela questão dos heterônimos que nós conversamos a respeito dessa vida própria, né, dessa identidade, dessa individualidade, Fernando Pessoa fez o horóscopo de Caeiro e fez também o horóscopo de Ricardo Reis, por exemplo. Como eu vou mostrar aqui para vocês, esse aqui é o horóscopo de Alberto Caeiro. Só para vocês terem uma ideia. Verdadeiramente, essa fotobiografia é um livro de muitas descobertas. Fernando Pessoa, por exemplo, namorou Ofélia. E aqui a gente vai ter a noção das cartas trocadas entre eles. A terceira e última parte da obra já corresponde ao período também em Lisboa, que vai de 1920 a 1935. E a gente vê como foi rica e produtiva a produção artística de Fernando Pessoa. E vai se encaminhando para o final. A gente tem um registro aqui da biblioteca que foi conservada pela irmã dele, os cafés no Martim da Arcada, até a receita do oculista está aqui. Além, claro, não poderia deixar de ser a declaração de óbito de Fernando Pessoa. A sua última frase escrita no hospital foi uma frase escrita num papelzinho a lápis e em inglês. Essa frase foi escrita no dia de sua morte e dizia assim: "Eu não sei o que o amanhã trará". Então, pessoal, até o dia da sua morte, o poeta nos traz uma lição, nos traz um aprendizado, nos brinda com poesia, com filosofia. Por isso, por essa incerteza do amanhã, vamos começar a ler hoje. É hora de experienciar a literatura, é hora de experienciar a literatura de Fernando Pessoa, a literatura de seus heterônimos e encontrar aquele ou aqueles heterônimos que mais dialoga com você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham se interessado, porque essa obra é linda, cheia de detalhes, cheia de beleza. Deixem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre Fernando Pessoa, sobre os heterônimos, se há algum que vocês gostam mais. E se quiserem um vídeo em que a gente converse um pouquinho sobre esses heterônimos, deixem aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!